Você sabia que a maioria dos alunos que tenta medicina ou algum concurso público de alto nível, a maioria dessa galera fracassa? E não é porque eles fracassam por falta de inteligência. Inteligência você até desenvolve se você não tem ainda essa capacidade inerente com você. É algo treinável. Mas eles fracassam porque o cérebro deles está em guerra. De um lado, o desejo ardente de passar naquele concurso público, de passar naquela vaga em medicina e um curso tão acirrado. Do outro, a biologia do próprio corpo em não conseguir lidar com um processo, com o esforço necessário para passar em cada etapa até chegar na tão sonhada aprovação. O que separa um eterno vestibulando, um eterno concurseiro que fica anos se frustrando com os nãos recebidos nas provas e dos concursos, além de ser uma pessoa que tem que ter uma constância muito grande, reavaliar a rota, ajustar os meios necessários para você conseguir ter a sua aprovação, o que separa a galera de alto rendimento que realmente entra nesses concursos é a obsessão direcionada. Hoje eu vou te mostrar como que as mentes mais obsessivas do mundo, desde atletas olímpicos a bilionários, funciona e como você consegue hackear a sua mente, o seu cérebro, para ter essa obsessão no seu dia a dia e conquistar o que você quiser na sua vida, seja um concurso público muito concorrido, seja a sua aprovação em medicina na federal. E para você conseguir fazer isso, eu preciso que você domine 3 sistemas que eu vou falar aqui. O primeiro é o sistema de filtragem do seu cérebro, mais conhecido como rede saliente. O seu cérebro tem como se fosse realmente um porteiro. Como assim? Ele consegue filtrar o que você precisa filtrar e ele consegue barrar aquilo que não é importante para a tarefa que você está executando, desde o curto prazo, a própria execução da tarefa, desde o longo prazo, atingir a sua meta que você tem como sonho, tem delineada. Logo, se você desiste de tarefas, se você não tem a constância de conseguir estudar dia após dia, se você fica distraído com as notificações que chegam no seu celular, com as notificações que chegam no seu computador, com a sua rede de amigos que te chamam para um evento e você sabe que não pode ir porque você tem um compromisso, mas mesmo assim você vai porque você não consegue dizer não, o seu cérebro está perdido, desfocado. E atletas de elite como Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, Michael Jordan, eles não tentam simplesmente focar em uma tarefa. Eles configuram essa rede saliente, esse sistema que parece um porteiro dentro de você, para que não exista nada fora do seu objetivo principal no seu dia a dia. E como que você pode aplicar essa lição no seu dia a dia? Para você, aquela lista de física que você precisa destrinchar, aprender, aquelas aulas de matemática, aquele simulado interminável, não são só meros problemas para você solucionar, são as únicas coisas que importam no universo para você. E tem que ser assim. Porque se você não der um significado emocional para o seu cérebro em realizar aquela tarefa, se você não tiver um motivo muito concreto para você realizar aquele desafio, o seu cérebro sempre vai adotar o caminho mais fácil, a distração, a perda de foco, a perda de produtividade e concentração. Então, sempre que você for agir em qualquer área, em qualquer âmbito da sua vida, pergunte-se: isso que eu estou fazendo me aproxima ou me afasta do meu sonho? Se te aproxima, continue, aprimore a sua técnica. Se te afasta, fuja dele. Autores da mais alta filosofia, como Friedrich Nietzsche, quem tem um propósito suporta todo o como. Então ache o seu propósito e reflita se você realmente está no caminho certo nas pequenas decisões que você toma todos os dias da sua vida. Porque afinal, o grande espetáculo, que é você realizar aquela prova que você precisa fazer, nada mais é do que a somatória de hábitos que, se você olhar de longe, nada tem de extraordinário. Em dormir cedo, em comer direito, em ter uma rotina de revisão, uma rotina de aula, nada tem de extraordinário disso. A excelência está justamente na constância em você fazer e não se desviar do seu processo de longo prazo por meras distrações momentâneas, efêmeras. Segundo sistema que você precisa destrinchar, o seu sistema dopaminérgico. A molécula de dopamina, que eu tenho certeza que você já ouviu falar por aí na internet, está atrelada à motivação. E motivação não é felicidade. Motivação é um motivo que te leva a agir. Exemplo, se você trabalha, você vai trabalhar porque você precisa colocar dinheiro na sua casa. Você pode ir triste ou feliz, mas você vai de qualquer jeito. O motivo é o que te leva a agir. É o porquê você está fazendo aquela tarefa que você precisa responder anteriormente, como destrinchado aqui nesse vídeo, ao estudarmos a rede saliente. E aqui é onde 99% dos alunos, dos concurseiros, erram, porque eles atrelam a molécula de dopamina à felicidade e a só receber aquela lista e o seu nome estar ali nos aprovados. E não é isso, cara, não é assim que funciona. Se você só busca prazer no resultado, a sua jornada vai ser um inferno, cara. Desculpe a palavra. O segredo dos grandes empresários, desde milionários a bilionários, é a dopamina de esforço. Ou seja, o prazer está em destrinchar aquela tarefa difícil que você tem que executar e ter a noção de que você se aproxima do seu sonho, um passo a mais. Quando você consegue finalmente ter uma nota no seu simulado, quando você consegue finalmente revisar um conteúdo que para você era muito difícil e você se sente pertencente, você se sente conquistador por ter feito aquilo, esse deve ser o seu combustível que deve te guiar dia após dia nessa jornada exaustiva que você vai ter. Você precisa realmente se viciar no seu progresso diário. Obsessão é você amar o caminho, com as pedras, com os galhos tortuosos, com os rios que você vai ter que pular, não simplesmente
o resultado final. Não simplesmente gostar só da vitória que está te esperando, mas de cada dificuldade que você precisa passar para chegar no seu propósito, para chegar na sua vitória sem desistir no caminho. E quando você faz isso, você começa a se alimentar mentalmente desse combustível que é a molécula de dopamina, que é a molécula de noradrenalina. Então aqui eu te pergunto, qual o seu motivo, qual o seu propósito em conquistar essa sua vaga no concurso público, na aprovação em medicina na federal ou no curso que você deseja, no curso que você almeja? Um ex-atleta da NBA, uma liga de basquete, JJ Redick, ele falava que um atleta de elite convive todo dia com a monotonia da excelência. O que é isso? Se você filma um atleta de elite, um empresário bem-sucedido durante muito tempo e coloca todo esse progresso em um filme, você provavelmente dormiria nos primeiros 5 minutos. Por quê? Porque você repete hábito atrás de hábito, hábitos que lhe são favoráveis, hábitos de dizer não aos que não são favoráveis, hábitos de reajustar a rota, de olhar novos motivos, de se entender e lidar com a pressão, lidar com a ansiedade diária rumo ao seu objetivo em um mundo que é incerto. Sistema número 3, o seu córtex pré-frontal, o ditador do seu foco. O seu córtex pré-frontal, ele é basicamente o comandante racional da sua mente. É ele que diz, olha, eu sei que você está cansado, mas você precisa atuar, você precisa raciocinar, você precisa ponderar sobre a sua conduta. O problema é que a maioria dos estudantes, a maioria dos concurseiros tem um comandante fraco, córtex pré-frontal, que tem a dificuldade em dizer não para uma alimentação mal regrada, dizer não para um impulso sentimental em perder o foco, dizer não para um compromisso fútil que alguém te chama para fazer e você vai mesmo sabendo que não pode. E para você fortalecer essa área, você precisa justamente inibir os seus impulsos, dizer mais não. O poder de dizer não é extremamente necessário, extremamente vital para você fortalecer o seu comandante interno e ter mais produtividade diária. Ou seja, cada vez que você sente vontade de sair dos estudos porque você está cansado, mesmo quando é hora para você estudar, todo aquele impulso em pegar o celular, em abrir o TikTok, em abrir o Instagram, em desviar da atenção, o seu cérebro precisa dizer não voluntariamente, você seguir a executar aquela tarefa que você está executando, que você está estudando voluntariamente, deliberadamente. Porque o seu cérebro é como um músculo, como dizia LeBron James. Ou seja, se você treina uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você vai justamente, por neuroplasticidade, moldando o seu cérebro para ser mais forte, para ser mais resiliente. Uma técnica de preparo mental que muitos atletas utilizam, atletas de elite mesmo, é justamente a meditação de atenção plena, que consiste em você não receber estímulos do ambiente, mas você focar na sua respiração, no estado presente, sabendo que aqui tem um ventilador, que ali tem um ar-condicionado, que ali tem uma TV ligada, mas eu foco na minha respiração. Eu digo não para essas distrações e eu foco em dizer sim para o meu estado interior de consciência plena. Essa é uma técnica de preparo mental poderosíssima que você pode colocar na sua rotina. Ou seja, como que você consegue aplicar esses 3 sistemas na sua rotina? Pare de dizer que você está tentando passar em um concurso, pare de dizer que você está tentando passar em medicina. Não, chega. Diga, eu sou um atleta intelectual em movimento, eu tenho vontade de vencer, eu tenho gana pela vitória, eu tenho o meu objetivo muito consolidado que é inerente a mim, eu sei os meus motivos, eu sei o meu porquê. Ambiente, remova as distrações, mesmo que essas distrações sejam pessoas, diga não a certas amizades que estão nem aí para você e para os seus projetos, só querem levar você para curtir o que eles acham que é curtição e para essas felicidades efêmeras que não vão te levar aos seus propósitos. Limpe o seu quarto antes de estudar, o seu escritório, deixe somente na sua mesa o computador, a apostila, uma garrafa de café e pau na máquina. Micro vitórias. Vá para academia, se alimente melhor, corra 1 quilômetro a mais e se sinta pertencente dessa vitória, do seu progresso em cumprir uma tarefa mais difícil, em resolver uma lista de questões mais difícil, em se desafiar num simulado, em se desafiar a ter mais foco na aula e fazer uma bateria melhor de anotações e de questões, aprenda novos métodos, desenvolva novas expectativas, siga o canal para você ter novos insights como esses que eu tenho certeza que você está tendo agora, ou seja, seja obsessivo com o seu propósito, com o seu sonho, só você é responsável por ele. E a pergunta que fica no final desse vídeo é, você tem a coragem de ser obcecado pela sua própria vida? Deixe um like, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. E se você precisa de um direcionamento mais próximo de estudo, me chame no Instagram ou Diogo Bolzan, que vai ser um prazer te ajudar. Vai e vença!